Hoje eu quero trazer para você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração em um dos meus devocionais aqui no Brasil. Sobre decisão. Estamos nos últimos dias do ano. Aí. E normalmente quando se começa o ano novo, nós começamos com, não sei vocês, às vezes esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer isso. Faz um pacto ali com o Senhor. E quando a gente vai analisar o fim do ano, não fiz nada daquilo que eu prometi. Né? Eu não sei como você faz. Eu não sei como que como que você faz para tomar decisões na sua vida. Como você faz para fazer algumas coisas importantes. Mas a Bíblia, ela nos ensina em todos os momentos, todas as coisas que nós precisamos saber. E hoje eu queria compartilhar com você sobre a questão de decidir. Nós precisamos decidir. Decidir bem, decidir certo. Porque cada decisão nossa traz uma consequência. E essa consequência pode ser muito boa ou pode ser muito ruim. Eu queria ler com você Josué, capítulo 24, 14 e 15, o verso. Josué 24, 14 e 15, está escrito assim. Agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito. E sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Antes de entrar no texto, eu quero contar uma história para você da minha vida, que marcou muito a minha vida. Até hoje eu trago isso, essa memória. Quando nós somos crianças, não são muitas coisas que nós lembramos, né? Nós lembramos algumas pequenas partes do que acontece. Eu me lembro que eu tinha de 5 para 6 anos. Eu estava na sala da minha casa, junto com a minha mãe e minhas 3 irmãs, ainda também um pouquinho maiores do que eu, mas ainda crianças, com as malas arrumadas, a minha mãe com a mão dada, esperando meu pai chegar do trabalho. Como sempre, todos os dias chegava embriagado. Por anos, isso. Até que chegou um dia, a minha mãe tomou a decisão que não aguentava mais. Pegou as crianças, arrumou as suas poucas coisas que tinha, esperava o meu pai para falar, estamos indo embora. Quando meu pai chegou naquele dia, ele viu tudo ali, embriagado, ele pergunta o que está acontecendo. Então a minha mãe olha nos olhos dele e diz assim, olha, nós não aguentamos mais, eu estou indo embora com as crianças. O meu pai olha para minha mãe e diz assim, se você me dá mais uma chance, a partir de hoje eu nunca mais vou beber. A minha mãe, como amava meu pai, disse então, sim, vou te dar a última chance. Eu me lembro que daquele dia, até a morte do meu pai, nunca mais ele colocou uma gota de álcool na boca dele. Não era evangélico, não era cristão. E depois de muitos anos, eu quando adulto, já casado, quando eu vinha ao Brasil, nessas nossas viagens como agora, um dia eu resolvi, sentei com meu pai e falei, pai, eu me lembro disso que aconteceu. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que te motivou a tomar aquela decisão? Por que o senhor decidiu? E o senhor cumpriu, o senhor nunca mais bebeu. Ele disse para mim, porque eu tinha uma coisa muito importante, que era o mais importante que ele poderia perder. E ele não podia perder aquilo. Então a decisão que ele tomou foi movida pela importância daquilo que ele tinha. Então eu entendi que as decisões da nossa vida, nós tomamos baseadas em um histórico. Quando nós olhamos a história de Josué, e nós vemos que o livro de Josué, ele nos traz uma base muito forte teológica para o Antigo Testamento. Acabou o Pentateuco, os 5 primeiros livros, começa o livro de Josué. Josué ali faz
um histórico, um retorno de tudo aquilo que aconteceu, das coisas que Deus fez. Josué foi usado para entrar na Terra Prometida, para conquistá-la. Né? E quando nós olhamos no livro, então ele tem a conquista relacionada às obras de Deus para o povo de Israel e o cumprimento da promessa. Os relatos de Josué são muito importantes e relevantes para as próximas gerações que vão servir, que vão seguir ao Senhor. Porque é uma história toda, de geração em geração, geração que morreu no deserto, geração que saiu do Egito, geração que morreu no deserto, geração que entrou na Terra Prometida. Então, de tempos em tempos, essas novas gerações não tiveram contato com o mar que se abriu. Não viu os milagres do maná, das codornizes, da água saindo da rocha. Então, foi muito importante Josué trazer esses relatos do que aconteceu e de como Deus usou para vencer e conquistar a terra da promessa. E no capítulo 24, quando nós chegamos no capítulo 24 do livro, traz um resumo de tudo praticamente o que aconteceu desde Abraão, ida para o Egito, chamado de Moisés e Arão, até chegar à conquista da terra. Então, no capítulo 24 de Josué, é um relato muito lindo, é um resumão de tudo o que aconteceu. E para Josué, sem dúvida, é um personagem muito importante em tudo isso. Mas no capítulo 24, como no versículo, nós lemos versículo 15, no final, ele toma uma decisão. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. E essa decisão, ela foi tomada, não assim porque, acordei hoje e vou tomar essa decisão. Não. Essa decisão foi tomada baseada em experiências e acontecimentos da vida dele. Nós não decidimos por decidir. Nós não acordamos hoje, por exemplo, e falamos assim, eu vou decidir que hoje eu vou comprar um banco e vou ser rico. Ou eu decido que hoje eu vou me candidatar a presidente da República e vou ser eleito. Sem ter um histórico de nada, eu não tomo decisão assim, do nada. São difíceis e são quase impossíveis de acontecer. Todas as decisões que nós tomamos em família, tomamos na igreja, tomamos pessoalmente, são decisões baseadas em experiências e uma história que nos mostra por que nós tomamos tal decisão. E Josué é igual. E eu quero, na vida, vendo o histórico inspirador, que Josué decidiu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele tomou essa decisão? O que Josué fez que os outros não fizeram? Por que ele tomou a decisão? Primeiro, que ele teve muitas lutas e desafios que moldaram e o levaram a conhecer a Deus. Josué teve experiências incríveis enquanto ele servia ao Senhor. Em Êxodo, no capítulo 17, ali nós vemos a guerra com os amalequitas. Josué era o líder ali do exército. E ele batalhava no campo de batalha, mas no alto do monte, Moisés estava com as mãos erguidas, estendidas, Arão e Ur segurando. E quando as mãos de Moisés caíam, Josué perdia a batalha. Mas quando Moisés estava levantando as mãos e orando, Josué estava ali e venceu. E ele venceu os amalequitas. E ele tanto venceu os amalequitas, quando ele viu o poder da oração, o poder de Deus, o poder de Moisés ali, junto com Deus. Ele viu isso que aconteceu, até que Deus manda falar através de Moisés, fala assim, fala para Josué que eu vou aniquilar da lembrança na terra dos amalequitas. Fala para Josué isso. Josué foi informado por Deus. Pois nós vemos em Números capítulo 13 que Josué foi escolhido para ir ver a terra prometida. Para ver a terra que mana leite e mel. Lá ele é chamado, em Números 13, como Oséias. Depois ele mudou o nome, Moisés mudou o nome dele para Josué. Mas ele foi chamado para ver a terra. E ele chegou naquela terra, e ele viu que a terra era realmente aquilo que Deus tinha prometido. Mas ele também viu ali gigantes. Ele viu povos poderosos. Ele viu pessoas ali que poderiam frustrar aquilo que Deus tinha falado. Mas em Números 14, a história nos conta que dos 12 espias que foram,
10 inflamaram o povo, dizendo que não, é impossível receber aquela terra. Mas só Josué e Calebe se prostraram diante do povo e disseram, não, se Deus disse, é realmente, eles até usaram, é realmente isso, tem os gigantes, tem isso, tem aquilo, mas se Deus nos prometeu, Deus é suficiente poderoso para nos dar a terra prometida. E daquele momento ali, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Toda aquela geração andou por 40 anos no deserto, até que não existisse um só deles. Mas somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. E daí chegamos em Josué capítulo 1, aonde o que acontece? Moisés hoje não está mais no meio do povo. Já não está Moisés ali para ser o líder. Imagina agora, Moisés falou com Deus face a face. Homem que tinha que usar um véu ali, porque a face dele brilhava tanto que não se podia aguentar tão brilho que tinha a face dele. Homem que falou com Deus, homem que recebeu as tábuas das leis do próprio Deus. Agora ele não está mais e Deus escolhe Josué para substituí-lo. Você parou para pensar o que Josué naquele momento sentiu? A responsabilidade que ele tinha de comandar Israel depois de Moisés. Era algo que estava no coração dele, muito forte. E naquele momento Deus tinha que garantir a Josué que da mesma maneira que ele foi com Moisés, ele ia ser com ele. Até que no capítulo 1, se você ver lá, está escrito várias vezes, assim como estive com Moisés, estarei com você. Todo momento Deus tinha que afirmar, porque ali, eu não sei você, mas eu tremeria na base, eu não seria nem se eu aceitava ser o substituto de Moisés, sabendo quem era Moisés. Era uma responsabilidade muito grande. Se o povo não conseguiu entrar na terra prometida com Moisés, o substituto de Moisés ia conseguir? Então era uma responsabilidade muito grande. E eu penso ali que ele estava ali em luta com a responsabilidade. Mas Deus quis mostrar para Josué uma coisa. Que a pessoa usada não é a mais importante. O mais importante é Deus que usa a pessoa. É o Deus que está com essa pessoa. Não é Moisés que tinha o poder. Não é Abraão que era o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso era o Deus de Israel que escolheu Abraão, Moisés escolheu Josué e da mesma maneira que fez com eles, com os antepassados, iria fazer com Josué. Deus estava afirmando em meio às lutas, em meio às dificuldades, eu estou com você, eu escolhi você para essa grande missão. E esse foi foi uma experiência que levou ele a conhecer mais a Deus, a conhecer quem era Deus, o Deus que fazia milagres. Depois, Deus foi levando eles a vitórias tão grandes e tão lindas, que revelaram que Deus não abandona ele de maneira alguma. Que Deus não o deixa no caminho. Em Josué capítulo 3, 7 e 8, Deus fala assim para ele: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca: quando chegarem às margens do Jordão, parem junto ao rio. Assim como com Moisés o mar se abriu, o que aconteceu com Josué? O Jordão se abriu. Deus estava reafirmando uma aliança ali com Josué, dizendo: Josué, não se preocupe, eu estou com você. Decida bem, decida certo. Eu sou o Deus que disse: estou com você e sempre estarei. Olha outra coisa que Deus fez com Josué semelhantemente. Em Êxodo capítulo 3, versículo 5, então disse Deus, foi para Moisés: não se aproxime
tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Daí em Josué 5,15, olha o que está. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. Você está entendendo o que Deus está querendo mostrar aqui para Josué? O que ele disse no capítulo 1, versículo 9: não temas, eu estou contigo, eu te enviei, eu sou o teu Deus, não tem que temer, a vitória é tua, a vitória é garantida, porque eu estive com Moisés, vou estar com você. Deus está mostrando para ele uma história linda e maravilhosa. E daí ele começa então aquilo que parecia impossível. Isso no caminho da tomada da decisão. Ele recebe o chamado de Deus para substituir Moisés. Ele começa a fazer aquilo que Deus tem uma afirmação com ele, de que está com ele, que Deus estava com Moisés e vai continuar com ele. Então ele começa agora, o próximo passo, a posse da terra prometida. E na posse da terra prometida, revela que Deus é poderoso e justo para cumprir as suas promessas. Você se lembra que Josué estava no meio desses 12 espias? Você se lembra que ele viu a terra? Você se lembra que ele viu os gigantes? Que ele viu as cidades fortificadas? Que ele viu tudo? E ele sabia o que ele ia encontrar? E a primeira cidade que ele tinha, qual que era? Jericó, uma cidade fortificadíssima, cercada por muros impenetráveis. Mas foi feita uma promessa para Moisés. O caminho foi difícil, o deserto foi longo, as lutas foram muitas. Muitas pessoas morreram por falta de fé e murmuração. Mas a Moisés, ele seguiu aquilo que Deus tinha falado. Tanto é que em Josué capítulo 6, Jericó caiu. Não por bombas, não por armas, não por estratégia, mas simplesmente pela palavra do Senhor. O muro se ruiu, o muro veio abaixo. Você se lembra que Josué disse: "Sê forte e corajoso, obedeça o que eu te dei, obedeça o que eu te mandei. Assim como fui com Moisés, serei contigo, mas sê fiel." Então a primeira vitória apareceu, mas também a primeira derrota apareceu. Em Josué 7, a gente vê a lição da desobediência, do decidir errado. Mas não foi Josué que decidiu errado. Foi um ali que era mais egoísta que os outros. Foi um ali que viu a riqueza, que não era para pegar nada. Mas ele deu um despertinho e guardou ali para si aquilo que não devia. E Deus, na próxima batalha, fez o quê? A lição que doeu na pele. Perderam uma batalha que era muito fácil. Muito fácil. Até que eles foram lá reconhecer: não, ali é fácil, a gente vai levar somente uns 3.000 soldados e a gente ganha ali, muito fácil. Mas eles saíram derrotados de uma batalha fácil. Então Deus revela, Josué, ele se humilha diante de Deus e Deus revela o que aconteceu. Há uma lição aprendida ali. Qual é a lição que foi aprendida em Josué capítulo 7? Que Deus é suficiente para dar tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos, de maneira alguma, usar atalhos. Nós não precisamos usar subterfúgios que vão ajudar a Deus. Em Josué, no capítulo 23, versículo 10, quando ele já estava velho, ele chamou a congregação para falar, está escrito assim: um só de vocês faz fugir 1.000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, como Ele prometeu. É o Senhor quem luta as nossas batalhas. As nossas vitórias vêm porque Deus luta por nós.
o nosso papel é somente decidir, e decidir bem. Decidir baseado nas nossas experiências com o Senhor. Todos os homens de Deus que foram fiéis, eles alcançaram as vitórias que Deus tinha prometido. Não existe na Bíblia um sequer que foi fiel, que acatou todas as ordens de Deus, que não recebeu a herança que o Senhor prometeu. Todos eles. E agora a questão é essa aqui. Qual é a nossa fidelidade? Como nós temos estado diante do Deus Todo-Poderoso? Como tem sido a nossa vida diante do altar do Todo-Poderoso? O que nós estamos fazendo? Estamos sendo como Josué? Estamos sendo fiéis àquilo que Deus nos pediu? Estamos sendo fiéis àquilo que o Senhor tem feito? Temos tido experiências com o Senhor? Como é que nós podemos ter experiências com o Senhor? Quando nós nos aproximamos dEle, quando nós buscamos, quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós nos submetemos, quando nós abençoamos outros, quando nós envolvemos nos trabalhos do Senhor Jesus, quando nós não somos simplesmente crentes domingueiros, mas somos cristãos ativos em qualquer lugar que nós estivermos. Quando é que quando é que nós vamos basear as nossas decisões nas experiências e no conhecimento de Deus? Só quando nós conhecemos a Deus. E é por isso que a trajetória da decisão são passos. Nós somos vitoriosos quando as lutas vêm, porque nós vemos que Deus está conosco. Nós nas lutas podemos contar com Deus. Quando vêm as vitórias, nós vemos que as vitórias é porque Deus nos deu. Quando nós conquistamos a terra prometida, nós vemos que é Deus que nos deu a conquista da terra prometida. Então é um histórico. Então hoje, quando chegou o capítulo 24, e a grande decisão de Josué, ele não só decidiu chamar o povo, falar tudo o que ele falou, e falou assim, olha, vocês podem servir quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor, porque ele tinha experimentado quem era o Deus de Israel. A decisão dele não foi a emoção. Nós não decidimos só por emoções, porque quando nós decidimos por emoções, a tendência, sabe o que é, irmãos? Não conseguir chegar até o final. Nós decidimos quando nós sabemos que a nossa decisão é baseada em fatos. E quando nós olhamos para Josué e a vida dele, nós vemos que a promessa de Deus se cumpriu. Nós vemos também uma tristeza muito grande. Que Josué depois, se nós formos seguir na Bíblia ali, lendo todos os livros, chegando ali nas histórias dos reis de Israel, dos povos, nós vamos ver que perderam a terra pelo exílio assírico, depois o exílio babilônico, depois o Império Persa, uma dominação, um povo que foi formado por Deus, perderam por desobediência, por não cumprir aquilo que Deus tinha colocado. Seguir o Senhor não é uma decisão por sentimento, mas por ver o que Deus está fazendo na nossa vida. 2 Coríntios 5:7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se nós formos viver pelo que nós vemos, sabe o que vai acontecer? Pode ser que nós nem queremos estar mais na igreja. Porque nós somos de todos os lados bombardeados. De todos os lados do nosso inimigo que quer acabar conosco. Mas quando nós vivemos por fé, nós sabemos que Deus está conosco. Por isso eu quero dizer para você, meu querido, hoje, teremos lutas? Sim, com certeza. Pois o diabo sabe que ele já é um perdedor, mas ele quer arrastar com ele o máximo de gente que ele puder. Ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que ele não tem chance.
Mas ele ainda vai tentar, até ele conseguir arrastar. Mas em contrapartida nós teremos muitas vitórias, porque o Senhor está conosco. Porque o Deus de Israel é o nosso Deus poderoso. O que nos resta, meus amados irmãos, para esse novo ano, para todos os anos que virão, é tomar a decisão de seguir ao Senhor, de estar com o Senhor. O mesmo princípio bíblico de que Josué estava em Jó. Não sei se você consegue ver essa comparação de Josué com Jó na questão da decisão. Josué, ele decidiu seguir ao Senhor por tudo aquilo que ele viu, quem era Deus. E Jó, da mesma forma, em Jó capítulo 1, versículo 20, ele fala assim, que ele, ao ouvir isso, levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se o rosto em terra e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa ali uma vida difícil. Ele perde tudo. E já estão falando para ele, desiste, amaldiçoa. Mas ele disse, não, de maneira alguma eu vou fazer isso. Depois, no capítulo 2, a mulher fala para ele assim, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o Deus e morra. E ele responde, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E daí chega Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Baseado em quê? Em experiências que ele teve com Deus. Não dá para decidir bem se nós não tivermos experiências com o Senhor. E finalmente, Jó capítulo 42, versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Você está entendendo aqui? A mesma coisa que aconteceu com Josué, acontece com Jó. A mesma coisa que acontece com Jó, acontece com Josué. Baseado num princípio bíblico. Se você conhece a Deus, você sabe quem você está servindo. E você sabe que Ele é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque Ele tem todo o poder. Ele criou céus e terra. E você é importante, meu irmão. Deus, Ele olha para você com um olhar de graça e misericórdia. E Ele fala para você, amado meu, filho meu, a quem tenho prazer. Eu desejo a você que neste ano a sua história seja uma história de aproximação de Deus. Seja uma história que você vai ter sim lutas. Eu não vou mentir para você. Mas as suas vitórias serão maiores. Você vai reconhecer as suas vitórias, que elas pertencem a Deus. E eu desejo a você, meu querido, que você tome posse da tua terra prometida. Da promessa que Deus fez a você. Da promessa que Deus colocou para você. Se lembre, Deus prometeu, Deus não mente. Ele dá. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Assim como ele estava com Moisés, estará com Josué. E o mesmo Deus que estava com... Olha a notícia boa que eu vou te dar. O mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Josué, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Aleluia! E é o mesmo Deus que vai fazer. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Eu queria te pedir para você colocar em pé nesse momento. Qual é a base que você está tendo? Qual é a sua história? Você tem se aproximado de Deus? Você tem tomado decisões de acordo com a vontade de Deus? O que tem feito a sua vida?
Talvez você possa ter falado, esse ano foi terrível. Eu queria esquecer o ano de 2025. Eu queria que ele não existisse, eu queria arriscar do mapa. Você tem todo o direito. Mas 2026 pode ser diferente. 2026 você pode ter lutas maiores que 2025. Mas se você tiver um histórico de proximidade com o Pai, 2026 vai ser o ano da vitória. Sabe por quê? Porque a vitória é de Deus, é Ele quem dá. Foi falado aqui pelo pastor João hoje. É dele, por ele, para ele, todas as coisas. Vem dele, não vem de nós. Tem até um hino, né? É dele, por ele, mais ou menos isso. Né? Dá para a gente cantar ele? Eu não sei cantar não, mas o Dani sabe. Eu queria que você colocasse a sua vida na presença de Deus agora. Eu queria que você se lembrasse do que Deus fez na tua vida já. Eu queria que você colocasse no seu coração o propósito de se aproximar de Deus, de experimentar mais dEle, de saber que tudo vem dEle. Que não adianta, você tem que tomar a decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é baseada na emoção, ela é baseada em fatos reais que nós já experimentamos. Coloca a sua vida diante de Deus, irmão. Decide se aproximar dEle, porque vem tudo dEle. Tudo é por Ele. Decide. Essa vai ser a melhor decisão da tua vida. Se aproximar de Deus. E tudo mais vai ser fácil. Não perde essa oportunidade. Deus está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, eu não estou falando aqui simplesmente para fazer te alegrar, não. Eu tenho certeza e convicção que o Espírito de Deus está aqui para te ouvir nessa noite. Nós não estamos aqui simplesmente por um ajuntamento solene, mas estamos aqui para adorar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Fala para Deus. Toma a decisão. 26 vai ser diferente. Eu vou estar pertinho de Deus. Oh Deus, diante da Tua presença maravilhosa, diante da Tua presença, Pai, que não há outra como ela, nós nos colocamos. Nós queremos Te pedir, Espírito de Deus, revela a nós o que tem que ser tirado. Nós não queremos ser como Acã, nós não queremos pegar nada que o Senhor não queira. Nós queremos jogar fora do arraial tudo que está impedindo a vitória. Pai, nos ajuda a limpar a casa. Nos ajuda a limpar, Senhor Deus, aquilo que não é Teu. Nós queremos estar na Tua presença só. Nós queremos ver as maravilhas. Queremos ver os muros caindo. Queremos ver os gigantes sendo derrotados. Queremos ver, Senhor Deus, a Tua mão poderosa sobre a nossa vida. Queremos ver que o ano de 2026, Senhor, seja um ano cheio da Tua presença. Pai, Te pedimos, vem com a Tua glória. Vem com a Tua glória. Porque nós Te adoramos. Nós entregamos diante do Senhor, Pai, nossos desejos. E nós queremos nos aproximar e decidir, bem, servir ao Senhor, a nossa casa. No nome de Jesus, Pai.